A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amigos e irmãos. Hoje um dia muito especial. Esse é o dia que fez o Senhor, nos alegremos nele. Esse dia 20 de novembro de 2025, quando vos gravo esse vídeo, eu estou completando hoje 44 anos que eu vim ao mundo, que Deus assim permitiu, né, que a senhora Francisca Piedade Conceição, junto com o senhor Denival Conceição, que já em memória, né, já está com Cristo. Sou filho deles, sou o caçula de uma turma muito grande. Eu sou a 12ª gravidez da minha mãe, e somando tudo de uma forma resumida, porque tinha os filhos também do papai, os filhos da mamãe, do primeiro casamento deles, ficaram viúvos, casaram. O senhor Denival e a Francisca tiveram mais 5 filhos e eu sou o quinto. Então, se fizer a contabilidade de todos, sem exceção, eu sou o 17º filho. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui, lúcido, para falar com você sobre a palavra de Deus. Temos gravado ensinos sobre Romanos 8 e hoje eu quero meditar com você em vídeo aqui, né? Uma data diferente, especial. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho, viu? De cada um de vocês. Romanos 8, do versículo 31 ao 34, que diz assim: o que diremos então essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nos poupou, que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como nós não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Essa carta aqui do apóstolo Paulo aos Romanos é uma das pérolas da palavra de Deus do Novo Testamento, né? Já começa lá com nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, né? Romanos 8:1, e continua várias preciosidades, várias pérolas aqui. E aqui nós chegamos aqui sobre o amor de Deus, né? Quem que pode nos condenar? Ele não poupou nem o filho dele por amor de mim e de você. Ou seja, ele deu o melhor que ele tinha. O Pai, Jeová, Criador de todas as coisas. Jesus Cristo é a palavra de Deus, ao qual diz lá em João: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo habitou entre nós, que é Jesus Cristo. Tudo que Jeová falava, e ele fala, a execução das palavras dele, quando ele dizia lá em Gênesis 1, haja luz. Quem é que ia lá e fazia? A própria palavra dele. O poder da palavra. E a palavra dele é Jesus. Ele se divide no Pai, que é Jeová, o Filho, Jesus Cristo, que é a palavra dele, e o Espírito dele, que é o Espírito Santo. Mas o que a palavra está dizendo? Que ele deu. Os três se tornam em um, que ele deu o próprio Filho dele para que eu e você fosse herdeiro do céu, eu e você tivesse a comunhão restabelecida depois do pecado original do ser humano, de Adão e Eva. Agora Jesus, ele vem no mundo como sacrifício perfeito. Agora não precisou mais de oferecer uma pomba ou um cordeiro ali no altar, ou o sacerdote entrar em uma determinada vez pelos sacrifícios nossos. Não, Jesus Cristo, como cordeiro vivo, perfeito, ele veio aqui na terra para fazer esse sacrifício vicário perfeito. Não precisa de complemento, não precisa mais pagar promessa, não precisa mais subir numa escadaria para fazer promessa. Não, Jesus Cristo já pagou por nós. A única coisa que ele exige de mim e de você é a obediência, o esforço para obedecer, pois é assim que nós seguimos. Quem acusará alguma coisa aos seus escolhidos? E quem os justifica? É Deus quem os justifica. Então que você tenha uma consciência tranquila. O teu passado morreu. A palavra de Deus diz assim,
no próprio Romanos 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então você não precisa toda hora ficar justificando para as pessoas. Ah, porque fulano achou isso, achou aquilo de mim. Fulano está com problema, você não. Fulano não gosta de mim. Fulano tá perdendo a oportunidade de conhecer uma pessoa boa e legal que nem você. Porque se Deus já me justificou, eu não preciso ficar toda hora trazendo justificativa. Porque aqueles que são de Deus, aqueles que são seus amigos, não precisa ficar justificando para eles, porque eles já te amam. E aqueles que te perseguem, influenciado pelo maligno, esse tudo que você explicar, ele já tem uma narrativa preparada e pronta, né, contra a tua vida. Porque Jesus, irmãos, ele foi perfeito. Alguém diz, ah, mas Jesus não agradou todo mundo. Não é que ele não agradou todo mundo. Como é que você vai agradar a mentira se você é verdade? Não é? É dessa forma. Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus é Deus que o justifica. Quem é que condenará é Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que coisa linda, nós temos o Espírito Santo de Deus que foi dado para nós lá na ascensão, em Atos capítulo 1, que Jesus sobe para o céu e envia o Consolador, que é o Espírito Santo, que ele intercede, leva a nossa súplica para o Pai, não é? Inclusive, até quando nós não temos mais argumento, não temos palavra, o Espírito Santo nos auxilia. Agora, além da gente ter aqui do nosso lado o Espírito Santo nos fortalecendo, porque ninguém é convencido que Jesus é Deus, senão pelo Espírito Santo. E lá à direita de Deus está Jesus Cristo intercedendo por nós, né? Não fulano, fulana, nem cicrano, não. A Bíblia fala que é só Jesus Cristo. Mas no ensino errado. Ah, mas eu aprendi que tem cicrana do lado de Jesus. Não, não tem não. Não tem porque não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, a Bíblia não é um livro que inventaram agora. Inclusive, mais de 80% dos achados arqueológicos é achado pela história da Bíblia, que conta lá por exemplo, de uma sociedade, conta de um país ali em determinada região, eles vão lá e muitas coisas foi confirmado, que a Bíblia diz, ó, a cidade tal foi destruída. Você sabe disso, né? Que a Bíblia ela é confirmada. Por exemplo, já tiveram escavações aí que acharam uma região cheia de enxofre diferente daquele que tem aqui, muito mais concentrado. Descobriram pela leitura da Bíblia, a ciência, os arqueólogos, que se referia a Sodoma e Gomorra, né? Quando falou que foi destruída com fogo, com enxofre, fato cientificamente comprovado devido à coincidência, entre aspas, de achar uma região exatamente com muitos fragmentos antigos de enxofre e que realmente tinha tido uma espécie de queimada ali, né? Então a Bíblia é verdade. Então, olha só, vamos voltar aqui ao assunto. Quem pode condenar eu e você, se Deus já justificou? O sangue dele já desceu na cruz do Calvário, ele já quer manter uma paz perfeita, uma comunhão com você. Então, que Deus abençoe você. Quem pode nos condenar? Não, se Jesus Cristo já te justificou, sorria. Você está sendo abençoado e tocado pela mão do Mestre. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, nessa data tão especial, eu quero ser boca de Deus e profeta para essa pessoa agora, papai. Eu quero usar a tua palavra como fonte inerrante, ó Pai, de paz, de bênção, de profecias bíblicas, Pai. Que todas as bênçãos de Deuteronômio 28 venham sobre a vida dessa pessoa que quer um pacto, uma aliança, um compromisso contigo, ó Pai. Senhor, quem nos condenará? Pois foi tu, ó Pai, quem nos justifica através do teu sangue. Não importa o passado, Senhor. O passado, papai, tu já lançou no mar do esquecimento. Abençoa essa pessoa, vem trazer um dia próspero, abençoado. Pai, se tiver enfermidade, obra de macumbaria, de feitiçaria, eu repreendo pela autoridade do nome do Senhor Jesus, que as minhas mãos, ó Pai, agora possa ser as tuas mãos para tocar nessa enfermidade, para a glória e honra do teu nome. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.